Olá, pessoal. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Seguimos aqui com o nosso projeto Patrimônio Cultural Anápolis. Essa iniciativa que é da Taon Soluções Criativas, com apoio da Secretaria de Integração Social, Esporte, Cultura e Lazer de Anápolis, com recursos provenientes da Lei Federal Aldir Blanc. Olá, José Fábio. Olá, Andresa. Olá. Tranquilo? Seguimos então com o projeto e nesse bloco, último bloco do nosso projeto, e da mesma maneira, tão importante quanto os outros, a gente segue no bate-papo com um convidado, né? Seja muito bem-vindo, Claudiomir. Obrigado. Danilo. Isso. Perdão, eu sou péssimo com nomes. E a gente teve um contato recente, né, Claudiomir? A gente conhecendo o seu trabalho. O José Fábio até brincou, a gente conhece a obra, mas não conhece o autor, né? Para a gente já começar o nosso bate-papo, então, por favor, se apresente para o pessoal. Eu sou o Claudiomir, moro em Anápolis desde 94 e sou funcionário público do Estado. Sou um pesquisador, não sou um historiador, que historiador é quem tem curso de história, mestrado, doutorado, como companheiros. Eu sou só um pesquisador por enquanto. E eu tento desenvolver uma memória das pessoas recuperarem o amor pela cidade, o amor pelo seu patrimônio histórico, por sua história. Então, estou tentando isso há alguns anos já. Show de bola. E já te agradeço imensamente ter topado, participar do projeto, porque é justamente essa a intenção. A gente falou, né, dos bens tombados aqui na cidade, mas é uma desculpa para a gente falar sobre patrimônio cultural e justamente falar da importância da nossa história, né? Lembrar como que foi construído tudo que a gente vive hoje. E você desenvolve um trabalho que a sociedade já reconheceu, né? E aproveita, usufrui, que são as páginas, né? Anápolis em Rede. Conta pra gente, por favor, como que surgiu essa sua intenção, a sua ligação com o patrimônio, com esse trabalho que você desenvolve. Meu trabalho, que eu tento restaurar a história da gente, da cidade, começou em 2008. Eu estava de férias e, por incrível que pareça, não tinha planejado nada, então estava sem nada para fazer. Aí eu me incomodava, as pessoas falaram: Anápolis é muito feia, é uma cidade estranha, esquisita. Eu falei: não é uma cidade feia, falta alguém mostrar o lado bom, o lado bonito. Porque eu sempre falo para as pessoas, se você pega aí uma Torre Eiffel, um Times Square, então você produz fotos maravilhosas lá. Mas se você andar dos ladinhos ali, você vai ver coisas muito feias. Então a fotografia mostra algo bonito. Não quer dizer que aquele local todo é bonito, igual a foto mostra. Então eu comecei a tirar fotos da cidade e mostrar que era uma cidade bonita. Bastava saber produzir isso. Mostrar como o ângulo, a iluminação, essas coisas, podem mostrar um lugar bonito. E isso eu comecei em 2008 e comecei a postar isso no Orkut na época. Ninguém lembra mais que é Orkut, né? Tem gente que tá vendo, não sabe. Precursor do Instagram, precursor do Facebook, pré-história da internet, das redes sociais, né? Então, a partir das fotos atuais, eu comecei a restaurar fotos antigas, porque Anápolis parece que é um povo que nem todo mundo valoriza a nossa história. E a maioria nem conhece, porque como é uma cidade de muita gente que vem de fora, de indústrias, de migração de outros locais, às vezes tem muita gente que não conhece. Então, vive na cidade, mas não a conhece. Então você começou tirando fotografias, depois começou a restaurar as antigas? Isso, comecei a tirar fotos com câmera minha, simplesinha mesmo, nunca foi uma foto profissional, sempre foi foto amadora. Então foi mais a vontade de mostrar alguma coisa diferente. Já tinha o título? Você começou com esse título atual ou já começou com outro? Não, na época era só o meu nome mesmo, Claudiomir só. Não tinha a página ainda. Era seu perfil. Meu perfil pessoal. Só porque foi divulgando tanto que chegou uma época que o Facebook, o Orkut, tinha limite de 5 mil. Aí atingiu os 5 mil, eu não tinha mais, aí eu pensei, vou criar uma página diferente, foi quando já estava no Facebook que já dava para ter mais
mais amigos, né? Amigos. Aí acabei extinguindo a minha e fiquei só a outra. Até porque eu gosto de postar foto, mas não sou muito fã de rede social, não. E de 5 mil, atualmente, quantas pessoas acompanham a página? Hoje no Facebook tem quase 40 mil e no Instagram tem 5.500, mais ou menos. Porque o Instagram eu comecei a usar há pouco tempo. E ali no Facebook, ou antes mesmo, já tinha essa interação das pessoas? Quando que começou, então, as pessoas verem no seu trabalho, nessas fotografias, uma admiração, né? Uma mudança de olhar sobre os espaços que você colocava ali na rede social? As pessoas tendem a ver o passado com um olhar saudoso, né? Então, quando você começa a divulgar fotos antigas, as pessoas lembram do que viveram. E o melhor do passado é que ele é perfeito, né? A sua memória, você só guarda o que é bom. Então, você tende a eliminar as coisas ruins, aí fica tudo pensando, lá atrás, 50 anos atrás, era perfeito. Ninguém vê os problemas que havia, ninguém lembra exatamente. Sim. Porque a memória até mesmo para a gente ser feliz, a gente tenta eliminar as coisas ruins e lembrar das coisas boas, né? Então é o que a gente vai... Então as pessoas lembram e tem um saudosismo muito bom de ver aquele lugar que passou, aquele tempo que viveu, aquela foto, aquela casa da mesma época que era quando ele era criança. Então é um saudosismo muito grande, uma interação muito grande. Então as pessoas começam a entrar em contato, falar, tem uma foto aí dessa época, e às vezes aparecem umas fotos legais aí, e eu já recuperei muita foto que ninguém conhecia, coisas que já não existe na memória iconográfica registrado, então você acaba só recuperando muita história. Isso é eu quero perguntar? Não, pode falar. Não, isso é uma coisa interessante, porque quando a maior parte das fotografias que nós temos registradas aqui sobre o Estado de Anápolis, geralmente é o Francisco Garcês, que ele descrevia na fotografia, ficava fácil de identificar. Mas no caso, você conseguiu identificar outros fotógrafos que fizeram bastante fotografias? Foi difícil esse trabalho? Ou tem algumas que nem é possível saber exatamente quem tirou? A grande maioria, que não é do Garcês, tem fotos do... Deixa eu pegar aqui, que a minha memória para nome, você já viu, né, Danilo? A memória fotográfica. Para nome não é muito boa. Mas, temos o Biola, Brasil Cards, eles faziam cartões postais, tem muitas fotos interessantes. Quer ver aqui mais? Foto Aliança, Foto Arlindo, Foto Arte, Foto Berto, Foto Neném. Mas infelizmente eu não consegui o nome do fotógrafo. Era só o estúdio que revelou. A maioria provavelmente foi o próprio dono dos estúdios que registrou. Mas infelizmente a gente não tem nome de quem são essas pessoas por trás do estúdio. A gente sabe do Francisco Garcês porque ele é um dos as mais belas fotos de Anápolis praticamente são dele, né? A história antiga. E nessas histórias que as pessoas vão contar, assim, você se lembra de alguma que você achou, nossa, isso é muito interessante? Tem alguma, assim, que te marcou, alguma coisa, ou que te marcou, que te fez conhecer ou reconhecer aquela pessoa, que tinha alguma ligação com você e você não sabia, alguma coisa assim? Eu achei uma história muito interessante, um rapaz que eu publiquei uma foto na década da prefeitura, onde está hoje, ali na Praça do Ancião, que na verdade é a Praça Deputada Abílio Vone. Isso. Alguém sabe quem foi o Abílio Vone? Eu sei, mas é profissionalmente. A Abílio Vone é o cara que primeira vez que sugeriu que mudasse o nome de Santana das Antas para Anápolis. Em 1897. Ele era um deputado e ele sugeriu que mudasse o nome de Vila de Santana das Antas para Anápolis. Mas não gostaram da sugestão porque Anápolis tem o sufixo grego, polis. E na época, logo depois da proclamação da República e tal, aquele nacionalismo forte, não aceitou. Aí ele sugeriu, então vamos mudar para Santana do Tapiraí. Vem de Tapir, Anta, em Tupi-Guarani. É Santana de Tapiraí. Aí o Congresso aprovou, mas não foi sancionado pelo governo. Mas ele que deu origem ao nome em Anápolis. Então eu publiquei essa foto de 1982, se não me engano. Aí um rapaz falou, nossa, eu brinquei demais aí quando eu era criança, antes da praça, aí alagava tudo, aí era um grande brejo aquela região ali, né?
E depois que o Henrique Santilo, em 71, 72, aterrou ali, porque dava muita enchente, e ele falou, construíram ali uma praça de esportes radicais. E eu nunca tinha ouvido falar nenhuma referência disso, nunca achei foto disso. Então é algo assim completamente esquecido. Tinha uma pista de skate ali onde está o fórum. E é uma coisa que eu nunca vi registro em lugar nenhum, exceto na memória das pessoas. Agora, temos foto? Infelizmente não apareceu nenhuma. Não, essa daí eu nunca tinha ouvido falar. Eu já ouvi falar das 200 milhas de Anápolis. As 200 milhas era... Não, fala então pra gente. O que é 200 milhas? Não, as 200 milhas de Anápolis. Não. Numa época que não existia cartódromos, autódromos, as ruas eram feitas, as corridas eram feitas dentro da cidade. E aí surgiu as 200 milhas de Anápolis. Se não me engano, 67 ou 68 teve a primeira edição. Se não me engano, não me falha a memória, a primeira edição ela pegou a Tiradentes, subindo a Tiradentes e descia, eu não sei o percurso exato, mas havia essa corrida de rua. E eu tenho fotos, inclusive, dessa corrida na Tiradentes. Então vinham os carros preparados, Fuscas, Opalas. Olha Opalas só. não, acho que Opalas não era fabricado ainda, mas Fusca com certeza. Sim. Aí já tinha essas corridas e era muito disputado. Vinha piloto de Goiânia, de Brasília. Aí na segunda vez já mudaram para 200 milhas. Não, a primeira foi corrida automobilística de Anápolis. Aí a segunda já mudou para 200 milhas de Anápolis. Aí já mudaram o percurso para o Jundiaí. Na Praça Dom Emanuel, na Minas Gerais, na Pinheiro Chagas e voltava. Só que dava muita gente e acidentes. Nossa, eu imagino. Havia muitos pilotos de Brasília, de Belo Horizonte, e numa das corridas que ocorreram, um acidente matou 3 crianças, entre 14, 17 anos, 18 anos. Então ficou assim meio trágico a coisa e foram reduzindo. Aí surgiu a primeira ideia de criar o cartódromo, um autódromo em Anápolis, que era para ser lá na saída de Corumbá, lá perto ali de onde é hoje a cadeia. Era para ser criado ali, tem a maquete, tudo, tem foto da maquete, do projeto. Só que eles chegaram a começar a construir as pistas, mas não faltou verba, provavelmente, parou. E aí, quando começaram a surgir os autódromos, primeiro foi em São Paulo, se não me engano, depois Belo Horizonte, aí surgiu a ideia de construir o cartódromo de Anápolis. Porque aqui a corrida automobilística aqui era forte, entendeu? Só que acabou que o poder público, empresas não abancaram muita ideia, a ideia ficou adormecida durante muito tempo. Mas quando surgiu a ideia do cartódromo de Anápolis, era para ser o terceiro cartódromo do país, só tinha 2 no país. Aí surgiu a ideia de fazer um aqui, justamente por causa dessas 200 milhas que vinha muita gente conhecida, corredor bom aqui. Inclusive, tem que citar aí o Gegão, que era um corredor que criou carros aqui. O nome dele, me falhou a memória. Mas era conhecido por Gegão. Ele ganhava muito, grandão ele, então ele ganhava muitos prêmios. Manda essas imagens pra gente colocar na edição, no vídeo, posteriormente, enquanto você falar, para o pessoal ter uma ideia do que é isso. Porque essa do cartódromo, eu nunca vi esse negócio na vida, esse projeto. Olha aí, hein? Do autódromo. Do autódromo, exato. Essa aí eu nunca vi. É anterior ao cartódromo. Cláudio Almir, pode falar. Pode ir. Não, Certeza? Eu ia falar do livro, pode falar. Então, antes da gente falar mais, né, para você mostrar o projeto do livro, teve alguma outra publicação, porque internet, em certa medida, é terra de ninguém, né? E tem coisas agradáveis e desagradáveis. Teve alguma que o pessoal comentou mal ou falou, teve alguma situação desagradável nesse trabalho na internet? Tem uma coisa que eu não tolero, não gosto, eu não odeio fake news, entendeu? É quando você posta uma foto da época da ditadura militar e as pessoas falam, naquela época era tranquilo, naquela época não tinha violência, não tinha crimes. Pô, quem fala isso não conhece, nunca leu um jornal da época que mostra os crimes que ocorriam. Então eu costumo falar, olha, fake news aqui não. Saudosismo baseado em conversa, de ouvir falar, não. Porque teve um dia eu postei uma foto, a pessoa falou, olha, essa época aí a gente podia andar nas ruas. Eu falei, moça, eu estava lendo jornais hoje, da época, década de 50, 60 e pouco, em que crianças
de 12 anos, 13 anos foram pegas furtando na rua e foram para a delegacia e a polícia bateu nessas que deixou elas muito mal. Isso. Ou seja, isso é aceitável? Beleza, não é aceitável. E acho que não importa a época, acho que bater em criança não é aceitável. Principalmente o poder público pegar a criança e bater. Sim. Né? E aí você pega outro caso que eu citei para ela. Houve um assassinato, se não me engano, em Petrolina, e o assassino foi o delegado. O delegado conduziu a investigação, concluiu que não houve crime. O cara era desafeto dele. Não houve crime, foi legítima defesa. E arquivou o processo. Ou seja, falar que não havia violência numa época que, se você falasse, você morria, é não saber o que está falando para mim. Porque na época da ditadura militar, você escondia as coisas, né, através de censura. Em Anápolis mesmo havia um general, Zacir Teles, se não me engano, Zacir Teles, que era o censor. Então, o cara, Nisso Santilo, na época, Ademar, o Henrique, eu li o livro deles recente, se chama do Palácio do Barão de Cocais aos Palácios, que mostra a luta deles contra a ditadura. Então, Anápolis se tornou a vanguarda contra a ditadura, porque eles não aceitavam a imposição da censura na cidade. Mas tem até nome de rua hoje no Jundiaí, Zacir Teles, que era, se não me engano, general, que era o responsável pela censura das rádios em Anápolis. Ou seja, se só publicava, se não agradava ao comandante, ao poderoso no plantão, não podia publicar. Entendeu? Direto, tem relatos da Massa Antiga que o pessoal levava ele para fazendas longe com medo do pessoal matar ele aqui na cidade. Tinha muito problema. A coisa era bem pesada. Então, é uma coisa que eu não aceito, esse saudosismo, porque quem entende, vai lá, estuda a história da época, é uma coisa. Agora o adolescente, a criança que não entende aquilo ali, pensa, aqui a pessoa está falando aqui que não tinha, porque não tinha. Então, são pessoas que estão com a mente em formação, né? Então, eu acho que eu não tenho nada contra você falar mal de determinados, desde que seja verdade, né? Que seja algo assim baseado em fatos, entendeu? Fornecidos não só uma fonte ou duas, mas por várias. Então, é meio estranho para mim falar que não havia de violência numa época que havia tantos crimes que você consegue ver facilmente quando você pesquisa jornais da época. Sim, é muito verdade. Bom. Lamentável, né? Lamentável. A gente passa um momento da não ciência, né? Que a gente estava falando. Não tem uma negação atual da negação, né? Ao pensamento científico, a construção do argumento para poder tomar um ponto de vista, tudo vira a minha opinião, mas tem que ser construída dentro da racionalidade, né? E é muito legal pensar que você contribui para essa formação, né, e essa compreensão com esse comentário e dando, né, um posicionamento para quem vai lá falar besteira, porque é muito importante e muito necessário nesse mar de informação que é a internet ter, né, também esses espaços que vai contribuir para o oposto, para, né, desconstruir fake news, para levar informação e para promover essa relação saudável com o passado, porque é muito fácil a gente entrar numa onda de ufanismo, né, e ir para um caminho que não é esse que o patrimônio deve construir, né? É construir no entendimento da identidade de um povo, né? A relação desses bens na construção dessa localidade, do território. E é muito massa o seu trabalho. Quando a gente conhece um pouquinho mais a história, você vê como é fácil você acreditar nos jornais. Hoje, você vê notícias hoje, você sai hoje, fazem festa e tal, aí nunca realiza, a gente esquece. Ainda mais nessa época que há muita informação todo dia, sempre muita coisa nova. Então, o que acontece ontem, o povo já não lembra hoje. Então, você percebe que na história é assim. Projetos demoram muito para ser concluídos. Se realizar. Porque quando você pega a história de, por exemplo, a construção da Igreja Bom Jesus, ela demorou mais de 20 anos
Ela começou a ser construída ali, se não me engano, início de 1920 e poucos, começou as fundações ali, e só foi concluir ela na década de 40. Aí você pensa, nossa, demorou 20 anos para construir a igreja. Mas hoje você vê isso. Você pega algumas igrejas, por exemplo, você pega a igreja São Joaquim, lá na Pedro do Vico, lá. Eu tenho foto dela de 2008, Igual, bastante avançada. E hoje, agora que eles terminaram, ou seja, demorou 15, 20 anos para construir também. Ou seja, não é algo do passado, é algo que é normal, que acontece hoje também. Então não é algo que no passado demorava-se. Não, é o poder público, às vezes até no caso das igrejas, que é a união de pessoas, demoram muitos anos para concluir alguma coisa, né? E sobre... Pode ir. Pode ir. Eu ia falar do livro. Então fala. Né? Que esse seu trabalho, sua pesquisa, né, está dando novos frutos, e exemplo disso é seu livro, e eu queria que você falasse sobre ele, qual a ideia dele, né, como é que tem acontecido. O livro, ele surgiu dessa vontade de restaurar fotos. Eu comecei como algo amador, porque eu era designer gráfico. Eu não tenho uma formação assim forte de restauração de fotos, igual muita gente tem. Eu sou amador ainda. Mas eu comecei a restaurar as fotos e pensei, olha, fica legal, ficou bom. E com o tempo foi surgindo mais e mais. E eu pensei, eu podia contar essa história com imagens, porque livro de história eu sempre achei muito maçante, muito chato. A criança que pega um livro de história e só lê texto, ela cansa. Eu cansava. Então eu pensava, não, eu queria fazer um livro agradável de se ver, de ler, né? Entendeu? Então eu pensei, por que eu não junto as histórias que há em todos esses autores que já escreveram em um livro único com imagens? Então eu quis fazer esse livro, se tornar ele mais agradável para as crianças, para adultos, para pegar e a pessoa ler e em ordem cronológica. Porque você vai acompanhar ali, igual eu falo aqui na minha apresentação no final ali, quem pega o livro para ler vai se sentir uma pessoa com 200 anos. Porque ela vai acompanhar a cidade surgindo lá, tudo, vai ver foto, vou citar um fato ali, a foto do lado, e vai acompanhar a cidade mudando o tempo todo, conhecendo as pessoas. As imagens ajudam muito a gente a compreender melhor, né, as coisas. Ajudam. Claudemir, e esse negócio aqui de você, que tem aqui no livro, que geralmente você não vê em outros locais, que é essa delimitação aí do município de Anápolis através dos anos. Como é que você chegou? Você pegou em algum local? Você mesmo tem que fazer, porque você falou que é um restaurador de fotos amador. Aí aqui é o cartógrafo amador também. Como é que funciona isso aqui? Isso aí, como eu trabalho muito, conheço um pouquinho de design gráfico, há duas confusões muito grandes. Anápolis, eles comemoram esse aniversário de Anápolis 31 de julho. Não é correto, é errado. 31 de julho, 31 de julho de 1907, Anápolis já tinha 20 anos de criação, de independência. Então, você falar que aniversário de Anápolis é 31 de julho é incorreto. Então, aqui, nessa página desse livro, tem a bandeira do município de Anápolis, em 1903. A lei de criação dela está aqui do lado, está aqui embaixo, aqui em algum lugar, aqui na página anterior. Óbvio que é uma criação livre minha, com base no que a lei diz. Não sei se era exatamente dessa forma, mas com base na descrição da lei, eu criei a bandeira. Então, quando é uma coisa que me intriga, por que comemorar 31 de julho? Não existe 31 de julho. 31 de julho não é a emancipação do município. Nós comentamos disso, dessa mudança. Então, deveria ser recuperado a comemoração original, que é 15 de dezembro. Porque quando você fala assim, 15 de dezembro, aí vocês vão se perguntar, o que é 15 de dezembro, a rua 15 de dezembro? Que data é essa? Eu me perguntava antes, né? Que rua é essa? Qual a referência? É a data de criação do município. Essa rua existe com esse nome desde 1903, quando foi decretada que era o aniversário do município. Entendeu? Quando deu o nome da rua. Então, essa história vai ficando enterrada cada vez mais. Então, eu quis criar o mapa, 1903, juntando todos os municípios que já fizeram parte de Anápolis. E aí você pega lá, Nova Veneza, Inhumas, Brasabrantes,
Nerópolis, Goianápolis, Teresópolis. Que na época eram uns nomes totalmente diferentes. Aí, ó. Aqui no mapa eu coloquei, ó, Santo Antônio do Capoeirão, Onde é? Santa Bárbara da Cachoeira, Boa Vista de Traíras. Boa Vista de Traíras é Sousânia. Foi criado o distrito em 1903. Já Santo Antônio do Capoeirão, se não me engano, como é um nome que me confunde, se não me engano, Acho que Nerópolis, que é Capoeirão. Não. Capoeirão, Nerópolis era Capoeirão. Agora, Santo Antônio do Ah. Capoeirão é Brasabrantes, se não me engano. Não tenho certeza, é algo que eu tenho que falar para vocês depois, porque eu não me lembro com certeza. Aí eu uso o nome que era a época, igual Santa Bárbara da Cachoeira. É no território hoje de Nova Veneza, mas não é Nova Veneza. Era um povoadozinho que existia lá. Com o tempo ele desapareceu, não foi para frente, aí depois criaram o distrito de Nova Veneza, que quando os italianos chegaram, em 1910, 1915, por aí, começaram a chegar os italianos, criaram outra cidadezinha, aí ela se transformou em distrito de Anápolis, e era conhecido como Cidade dos Italianos, até hoje o povo conhece, né, apesar de ser chamado Nova Veneza, e Santa Bárbara da Cachoeira desapareceu. Nossa. Inclusive, tem uma lei de 1909 que fala do distrito de Santa Bárbara de Cachoeira em 1903, que nunca foi instalado. Então ele foi criado, mas não chegou a ser instalado. Ele desapareceu depois. É que demorava, né? Anápolis também demorou para ser instalada mesmo. Foi criado até ser instalado mesmo, acho que foi. E foi na 5 virada anos. 5 anos. da monarquia para a república. Aí Foi criado em 15 de dezembro de 1887. Aí vem a abolição da escravatura. Foi um baque na sociedade, muito grande. Depois a proclamação da República, outro baque. Mas mesmo com esses baques todos, entre a criação em 1887 e a instalação em 1892, 10 de março de 1892, é um prazo razoável mesmo hoje em dia, que você às vezes cria município e demora 2, 3 anos para instalar. Às vezes até por causa do período das eleições. Né? Sim. E teve muita pressão por parte do pessoal daqui, né? Tinha o Gomes Souza Ramos, Zeca Batista, pessoal na época. Principalmente acho que o Zeca Batista foi alguém que bateu muito nessa tecla. Então tinha alguns políticos influentes na região que acho que auxiliaram. Acho que até o próprio Albílio Vô talvez deve ter dedo dele nesse negócio. Os coronéis de Pirenópolis também seguraram bastante para não perder a área de Antas, porque apesar dela ser um município mãe, Antas cresceu muito e é uma região muito grande, muito fértil. Então havia uma questão de perda de poder político e econômico também com a criação do novo município. Né? Lembrando que na época o estado de Goiás inteiro, incluindo Tocantins, devia ter o quê? Uns 20 municípios total. Isso. Então criar um novo município era algo meio complexo, né? Eram áreas muito grandes, né? Era gigantesco o território de cada município, uma coisa... Eu estou tentando criar um outro livro sobre origem e formação dos municípios goianos. Eu até desenhei alguns mapas, eu tenho uns mapas lá em cada 10, 15 anos. Eu tenho comigo lá só. Ah, mas tem coisa demais escondida. Tá só descobrindo aqui. E quais suas fontes, assim, de onde você tirou essas informações, né? Fontes são esses livros maravilhosos de quem veio antes de mim. Tem livro do Fábio, que eu não conhecia, mas muito museu, jornais antigos, tem jornais Lavoura e Comércio de Uberlândia mesmo, tem um acervo fantástico que o Moisés Augusto Santana escrevia para o município uma coluna lá. Então tem umas fontes de pesquisa antiga muito boas lá. E está disponível. Hoje ser pesquisador hoje em dia é fácil, né? Porque você acha tudo na internet. Na internet é bom. Né? Inclusive Moisés Santana morreu, acho que se não me engano, na redação do Lavoura e Comércio. Foi, acho que sim. Assassinado. Lá dentro da redação do jornal. 1922. Tá aqui, ó. Quer ver? 1922, o prefeito de Uberlândia na época, eu acho que inclusive o nome não era nem Uberlândia. Era outro nome, não me lembro exatamente. Aqui, ó, 20 de maio de 1922. Aos 43 anos, ele estava dentro da sede do jornal Lavoura e Comércio e entrou o interventor da cidade de Uberlândia, João Henrique Sampaio Vieira da Silva. O Moisés Santana publicava muitas críticas, o jornal publicava muitas críticas a ele, publicadas não no jornal Lavoura e Comércio, mas no jornal chamado Separação.
Ele chegou e deu vários tiros no Moisés Santana, e o diretor da redação, Quintiliano Jardim, entra em luta corporal para defender o Santana, mas infelizmente o Santana foi a óbito nessa data. É muito Aí material. o povo ainda fala que o passado não tinha violência. É. Ó, dois grandes Você nomes. foi falando, eu fui lembrando também do... Dois grandes nomes da história de Anápolis foram assassinados, o Moisés Santana e o Arlindo americano... Costa. Arlindo Costa é problemático. Agora, quer falar, você vai falar, mas o americano do Brasil foi assassinado, onde hoje é Lusiânia, e o Arlindo Costa já é uma coisa assim que, tipo, suspeita, não sei. Qual a sua visão do Arlindo Costa? Arlindo Costa, olha, é meio polêmico, igual você falou, porque o Arlindo Costa, ele fazia parte de um grupo político, se não me engano, do Aquiles de Pina. Acho que o Pina era rival. Era rival, era né? do Crispim, se não me engano. Deixa eu achar aqui. Mas só que ambos apoiavam os Caiados na época. 16 de setembro de 1921. O advogado Ovídio Pereira Lima é assassinado aproximadamente às 9 da noite. Antes de morrer, ele declara que o mandante é pessoa de influência, conforme relato do juiz Jovelino de Campos em telegrama ao presidente. Ou seja, quem relatou isso foi o juiz da época de Anápolis. Mandou um telegrama para o presidente do estado, que na época não era governador, era chamado de presidente, e informou que ele havia sido assassinado. Aí, Cristóvão Campos, Dorico Silva Leão, Arlindo Costa, Vespasiano Batista, Zaqueu Crispim, Augusto Menezes, Graciano Antônio da Silva, que era o coronel Graciano, enviam um telegrama ao presidente informando que a vítima possuía inúmeros inimigos, ou seja, ele era do lado desse pessoal aqui, ó. Cristóvão Campos, Odorico Silva Leão, Arlindo Costa, Vespasiano Batista, Zaqueu Crispim. Eram aliados. Outro grupo, já o promotor Antônio Santa Cruz, informa em telegrama que o assassino foi Arlindo Costa e que na presença do juiz ele desacatou. Com medo das ameaças, o promotor Antônio Santa Cruz vai embora para Pirenópolis. O crime abalou tanto o Estado que o presidente nomeou o delegado regional da capital para que viesse para Anápolis, para resolver o que aconteceu. Quem é o culpado? Por quê? Porque as autoridades locais estavam sob suspeição, aparentemente. Isso tudo está registrado no Diário Oficial do Estado. Uhum. Lá, mais à frente, esse delegado, o Arlindo Costa, ele era coletor estadual, ou seja, era ele que coletava as rendas do Estado na cidade. E era uma pessoa poderosa, porque naquela época o coletor tinha direito à parte da renda. Se não me engano, 20% da renda do Estado ia para ele. Ou seja, era muito dinheiro. Sim. Então, no dia de 6 de outubro, o Arlindo Costa, o Sebastião Pacheco e o Rogério Oliveira são presos preventivamente por ordem do juiz da capital, Dr. Mário Caiado, após confessarem serem mandante e executores do assassinato do advogado Ovídio Lima. Ou seja, foram presos. Eu não consegui acessos à conclusão desse processo. Ele foi preso, foi condenado, foi absolvido? Não sei, eu não consegui. Mas então eu relato a história que eu tive acesso. Agora, o que aconteceu? Ele é culpado? Não sei. Não sei dizer. O fato é que os livros de história, depois, talvez por ele fazer parte... Depois do Arlindo Costa, ele se tornou deputado pelo grupo dos Crispim, se não me engano. Pelo grupo dos Crispim. E eu acho que esse passado ficou assim, meio enterrado, entendeu? E aí, em 1927, ele, depois de uma reunião do partido, na casa do partido dos inimigos lá, os inimigos... Adversários. Os adversários. Ele sai do jantar e morre. E falam que ele foi envenenado. Foi uma vingança? Ninguém sabe. O fato é que ele morreu jovem também, o Arlindo Costa. Então, qual é a causa da morte? Naquela época não tinha autópsia, né, praticamente. Então, ninguém sabe assim, foi envenenado? O que aconteceu? Ninguém sabe dizer o que aconteceu. Agora o americano do Brasil... tem o Antônio Americano do Brasil e tem o outro.
O Jairo sabe bem dessa história. Depois você corta aqui e pergunta pro Jairo. Né? Essa praça americana do Brasil aí tem uma controvérsia porque falam que é um e é o outro. Que eles são irmãos. Os dois eram médicos. Então, um morreu em que é o mais famoso. Lusiânia, Santa Luzia na época. Ainda. Vamos lá. É muito, muito legal a gente ver quanto material dá pra gente visitar, entender, né? Tanta coisa que não dá para entender, mas cabe à investigação. E para a gente fechar a questão do seu livro, você falou que é um baita recorte, né? São quantos volumes que você pensa? Quantos que você... Esse é o trabalho final? Não? Como que é? Esse primeiro volume pega a origem, a primeira citação de Antas, que ocorre em 1798, que foi descoberto pelo escritor Daniel Alves, que é outra pessoa que conhece pra caramba da história. Essa é novidade, de 68 ainda 1700. 1798 é a primeira ocorrência do nome de Antas oficial, registrada, documentada. Que é quando... o que ele fala? Primeiro registro sobre 29 de agosto de 1798. O primeiro registro sobre o local onde hoje está a cidade de Anápolis está descrito no livro de óbitos da freguesia de Meia Ponte, que é Pirinópolis, compreendendo o período de 1796 a 1802. Na folha de número 46 tem-se o registro do sepultamento de uma escrava de nome Potência, de propriedade de Pedro Rodrigues dos Santos. E o enterro foi realizado no cemitério de Antas, ou seja, é o primeiro documento oficial da cidade. Isso aqui quem descobriu, eu dou crédito ao Daniel Alves, que ele que descobriu esse registro preciosíssimo lá nas pesquisas dele em Pirinópolis. E esse primeiro volume vai até 1951. Ele tem cerca de 600 e poucas fotos antigas. E é o primeiro volume de uma série que eu espero que, se der certo, vai ter 6 volumes, para chegar até 2021. Então vai vir o volume 2, que é de 52 a 73, se não me engano. E os outros aí estão trabalhando neles ainda. Muito legal. Zé Fábio, vendo isso, né, vai descobrindo coisa. Eu acho que seria legal até num outro momento... A gente já comentou do pessoal do projeto da HQ Santana das Antas, como a história ela é revisitada e ela não é estática, né? Não, exato. O grande caso é que existem diversas pesquisas sobre Anápolis, mas ainda tem muita coisa que não foi vista. Principalmente a década de 20, tem muita coisa ainda. E isso a gente está falando de algo recente. E quando você fala ainda das coisas do século XIX, é mais difícil ainda. Porque até então, assim... Fora esse que o Daniel descobriu aí de 1798, até então o relato mais antigo que tinha era do Saint-Hilaire, por volta de 1819, que ele passa e fala que existia e descreve como que era a região aqui. Pelo menos a primeira descrição que se tem de alguma habitação dessas regiões é o Saint-Hilaire que faz. Agora, registros anteriores a esse, eu sei esse agora que você está me falando, que eu particularmente não conheço também esse de 1798. Por isso que você é mestre, doutorado? É aquele negócio da documentação, né? E também a minha fonte de pesquisa é no século XX, mas mesmo assim você caça tudo que você procura e esse você daí... não desconhecia. Desconhecia totalmente. E você teria ideia, não deve ter, né, porque não tinha documentação, de onde seria esse cemitério das Antas? Será que seria próximo da igreja? Eu acredito que seja ali próximo da Igreja Santana, porque como o núcleo original surgiu ali, provavelmente deve ter sido por ali mesmo, né? Mas não tem registro, ninguém sabe exatamente onde era. Aquela obra embargada, de repente, pode ser o cemitério que ninguém sabe, né? Porque o único que se tem certeza é o da Americana do Brasil, mas até então ele não existia. Ele só passa a existir em 1882. Então, antes disso, não... Antes disso, tinha um cemitério ao lado da Capela de Santana. Onde foi enterrado o Lopo de Souza. Era um cemitério, não foi só um enterrado lá. Não, ali era um cemitério de Antas. Aqui, ó, a capela original... Não, essa daqui. Sim, na tela a gente vai colocar. Ela era virada para o lado do Jundiaí, ao lado dela tinha um cemitério.
Então esse cemitério, inclusive, o cemitério da Praça Americana do Brasil hoje surgiu em 1882, Já não. porque o cemitério estava muito dentro da cidade, estava grande, as casas só surgindo casas, as pessoas se incomodavam com aquele cemitério no meio da cidade. Aí eles mudaram para um lugar distante. Muito A distante. Praça Americana do Brasil. E ali o povo... Na época era distante, né? Aí o povo ali ainda fala que se você passar ali na Praça Americana do Brasil de madrugada, Vai dar madrugada é perigoso, dá ruim ainda. Gente, mas olha que rico, hein? Descobertas aqui, a gente estava comentando, inclusive, desse caso aí do embargo da obra que está acontecendo. Sim, é porque o pessoal fala muito que tinha, no caso do Lopo lá de Souza Ramos, acho que é esse o nome dele lá, ele tinha uma lápide, ele tinha feito uma lápide mais arrumada, né? E aí, numa das reformas, simplesmente não sabe se arrancaram a lápide, se deixaram enterrado, o que aconteceu. A dele desapareceu e a dele era provavelmente, como era uma pessoa de maior posse, provavelmente era uma das que era mais enfeitada. Daí ter registro falando especificamente Sobre da ela. lápide. Só que ele não era o único a morrer naquela época, então teria que ter um local específico. mais, né? Então, Uhum. Tinha muitos outros. Lopo de Souza Ramos, inclusive, foi o primeiro prefeito eleito da cidade. 1892. O primeiro nomeado foi o Zeca Batista. Aí ele ficou nem um mês no cargo, se não me engano. Foi nomeado como juiz municipal, o cargo dele ficou vago. E, por acaso, o novo nomeado era o irmão dele. olha, Por acaso. Aí depois, isso em 1892. Em 1893 para 94, se não me engano, o Lopo de Souza Ramos é eleito com 25 anos de idade, o primeiro prefeito eleito da cidade. Por que no aniversário de 1907? Se tinha prefeito já em 1892. não, esse caso da emancipação virou um problema porque chegou um tempo que, principalmente depois de 1957, lá depois da cinquentenária, que foi uma mega festa, o pessoal começou a confundir o aniversário da ideia da cidade com a ideia de emancipação política, que são duas coisas distintas. A emancipação já existia antes, simplesmente mudou a categoria de vila para cidade. Então, o problema é que com o tempo, historicamente, o pessoal começou a misturar uma coisa com a outra. A cidade, a categoria de cidade é uma coisa, a emancipação política, com direito a eleger o que hoje seria vereadores e prefeito, é algo totalmente diferente. Anápolis já era independente antes de se tornar uma cidade, propriamente dita. Porque na época do Império, nas leis do Império, os municípios, havia a figura dos municípios, ocupa a área territorial, o município. Agora, a sede do município, ela era classificada como vila, quando as sedes eram menorzinhas, ou cidades, que era quando um lugar mais desenvolvido e tal. Então, não há diferença entre um e outra quando você considera a questão de emancipação. As duas eram emancipadas. Então, quando o Zeca Batista foi eleito segundo vice-presidente do estado, governador, em 1905, então ele traz a força política de Antas, cresce. E aí ele pleiteia, junto ao governo do estado, a transformação de Antas em cidade. Então, o segundo vice-presidente do estado mora numa vila, então ele pleiteia criar a transformação em cidade. Então é aí que muda a categoria. Não quer dizer que emancipou. Tanto que o prefeito da época, o Américo Batista, se não me engano, ele já era prefeito desde 1903. Muda para a cidade e ele era prefeito, ele continuou prefeito. Não houve uma eleição nova ali quando transformou a Santana das Antas em Anápolis. Então, claramente, não é o aniversário da cidade. É só uma mudança de categoria, igual o Fábio falou. Isso aí se deu depois de 57 teve a grande festa e 10 anos depois que teve a outra lei que decretava os novos feriados do município. Isso. Na época do Raul Balduino, o mesmo das 200 milhas, ele era prefeito naquela época. E aí é aquela lei que institui a bandeira que nós temos hoje e a data de 31 e a partir de 68 até hoje. Muito legal. Você ia falar, por favor? Não. Que o lance da história como construção também, né? Tem o real e o oficial sempre, né, andando lado a lado e no fim as relações que vai definir o que fica mesmo, né? A gente poderia bater papo aqui, falar tanta coisa, né, Claudiomir? Você traz isso, a gente falou, isso ficou em mim aqui durante a sua fala, porque a gente comenta também desse lado do patrimônio
que está no nosso subsolo, né? Que é o patrimônio natural, os geossítios, né? A gente não sabe se é isso que está acontecendo ali nessa obra que a gente comentou, mas entender que o que está no nosso subsolo também conta história, né? Muito. Um cemitério possivelmente soterrado, que você comentou do cais lá no Rio de Janeiro, né? Mostra memória e questões que precisam ser, sim, olhadas, visitadas e entender que faz parte do patrimônio também. Valorizadas, né? né? Valorizado. Eu quero muito agradecer sua participação. Pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa? Quero agradecer, né? Foi muito bom conversar com você, te conhecer seu trabalho. Eu já tinha visto, né? Já conheço a sua página e conheci, inclusive, pesquisando na internet coisas sobre Anápolis, e aí apareceu a página. E foi daí também, né, que a gente se interessou para saber quem está por trás. E é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço. E parabéns pelo trabalho. Pelo convite honroso para mim, poder colaborar com um pouquinho, conhecer o Fábio também, que eu estou até roubando uns livros dele aqui. Não, agradeço muito a sua presença, foi enriquecedor esse diálogo. Você tem detalhes assim Muitíssimo. de períodos que são assim ainda razoavelmente bem obscuros dentro da história do município. Então, eu acredito que você tem muito a contribuir. Você fala que é um pesquisador amador, então, quando você se tornar profissional, a coisa vai ficar... Eu chego lá. E aproveita aí, ó, divulga a sua página e fala qual é a página para o pessoal procurar, dar uma olhada aí, para quem ainda não conhece, conhecer mais profundamente. No Facebook eu posto fotos recentes e atuais, inclusive essa foto, eu postei ela, o povo falou, nossa, parece que tem um mar ao fundo. Parece um mar ao fundo, parece uma praia. As nuvens, né, eu falei, mas não é Anápolis mesmo. Chama Anápolis na Rede, quem quiser seguir está aberta, são todos bem-vindos. E gostaria também de deixar aberto para você, Claudio, passar alguma mensagem que você queira, aproveitar esse momento, as pessoas que estão assistindo, fica aberto para você se despedir e também passar alguma mensagem que você não tenha no nosso bate-papo aqui tido a oportunidade de colocar. Olha, eu sugeriria às pessoas que gostam de visitar Pirenópolis, gostam de visitar Goiás Velho, gostam de Santos e admiram as coisas antigas que tem ali preservadas. Por que a gente não preserva a nossa cidade? Por que aqui a gente derruba tudo por um suposto modernismo? Eu não vejo por que as pessoas gostam do antigo dos outros, mas não gostam do antigo nosso. Por que não visitam o museu, vai conhecer a história da estação? O professor Jairo Alves está desenvolvendo um trabalho muito bom na estação, ele vai recuperar a casa de JK agora, ele vai, se não me engano, não sei nem se é algo oficial ainda. Ele comentou, ele falou. Comentou. E ali é uma casa, um projeto muito bom, saber que Brasília nasceu em Anápolis. Então não houve só uma construção de Brasília, Goiânia, houve uma fuga de capitais, de pessoas para essas cidades, mas nasceram aqui. A Brasília não existiria se não fosse Anápolis, praticamente, porque eram os braços de Brasília para construir Brasília saiu de Anápolis. A ferrovia trazia tudo, então acho que as pessoas têm que valorizar mais. Então, bonito não é só nas outras cidades, a gente também pode fazer a nossa cidade ficar mais bonita através de projetos de valorização e cobrar dos políticos, né? Exato. Porque leis que protejam esse patrimônio que está cada dia mais deteriorado e destruído. Existem pouquíssimos prédios históricos em Anápolis, infelizmente estão sendo todos derrubados, um a um, e ninguém faz nada, ninguém parece se preocupar. Então, ficaria a sugestão para fazer, quem gosta de história, exercer esse poder de opinião, de chegar nas pessoas com um poder de mando, político, vereador, prefeito, e buscar recuperar, manter essa história nossa, porque Anápolis tem uma história muito bonita e está se perdendo aos poucos, está se tornando, não é nem uma cidade moderna e nem uma cidade histórica, está no NEM. Nem, né? Então, Nossa, agradeço a sua muito. fala, sem querer te cortar, mas antes da gente despedir de fato, porque vem realmente o que esse projeto tem como intenção de destacar como a gente tem que olhar para perto, né? Olhar para nós mesmos, entender que o patrimônio conta sobre a gente, né? Quem que fala, né? Se a gente não preserva o que a gente não conhece, né? Mário de Andrade, Luiz Magalhães. Então, assim, a gente precisa se conhecer
E esse movimento, essa intenção de se conhecer enquanto pessoa, se conhecer enquanto coletividade, território, vem conversar com o avô, né, também, Exato. não é? Conversar com o pai, perceber que a gente ainda tem o fato do território mesmo goiano. Eu sou goiano do pé rachado e acho, né, falo assim com gosto, porque esse nosso território ele é muito rico, inclusive nessa diversidade, para a gente entender todas as nuances do patrimônio. A gente tem Goiás, que é patrimônio mundial, né? A gente tem as paisagens da Chapada dos Veadeiros, né? Também. Patrimônio natural. Mundial também, né? Tem Pirinópolis, né? Tem Corumbá, enfim, tem muitos, né, cidades próximas a gente. E tem Anápolis. A gente é muito fácil, igual você falou, ver lá o Coliseu, a gente vê fora e entende como é importante, né, gravar, preservar, valorizar, e esquece que próximo a gente, né, é tão importante quanto. E o seu trabalho, a gente vê como é importante para as pessoas, sim, até nesse nível saudosista, assim, mais superficial, mas também de dar esse alerta, de olhar para próximo e ver como aqui a gente também tem coisa para reconhecer e valorizar. Temos muita coisa para valorizar. Só quem conhece é capaz de preservar. Exatamente. Uma certa, um mimozinho, um agradecimento simbólico. A gente gostaria que você levasse muito e também obrigado. Esse livro, que é também nesse intuito de que tem muita coisa próxima a gente para a gente se alimentar culturalmente, né? Muito e obrigado. até materialmente se alimentar com coisas próxima a gente. Muito obrigado. Valeu. Que muito bom obrigado que você gostou. mesmo. Foi muito bom participar desse papo com vocês e coloco à disposição. Precisarem de alguma coisa, de material, de informação. Eu tenho um arquivo, ele não é meu, ele é de todo mundo. Eu não tenho intenção nenhuma de segurar material, isso aqui é meu. Não tenho ciúme nenhum. Quer publicar? Pega e publica, divulga. Então, o material que eu tenho não é meu, é da cidade, é de todo mundo. Que precisarem, está à disposição. Já que você tem 2 ou 3 fotos na sua casa, a gente pode dar uma olhadinha. Nossa, gente, muito, muito obrigado mesmo. Acho que a gente, esse projeto, a intenção é que ele cresça mais e mais, mas nesse momento a gente encerra com chave de ouro e que a gente consiga se inspirar em iniciativas assim, né, para produzir mais projetos e relações simples de entender como isso pode ser valorizado. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Agradeço aos meus colegas também, né? Muito obrigado, Andrezinha. Por obrigado, esse projeto. É muito importante para mim poder atuar no patrimônio cultural em Anápolis, né? Iniciar isso aqui. E vida longa, né? A esse projeto, as ideias e os frutos que ele vai dar também. E valorizem o patrimônio cultural de Anápolis. Para encerrar, falar uma coisa que eu não falo todas as vezes. Estou satisfeito, foi muito bacana. Pessoal, muito obrigado. Agradeço você que acompanhou a gente até aqui. Se por acaso chegou nesse vídeo, vai ver os outros também. Compartilhe com seus amigos, com os familiares e que isso seja uma desculpa para você também na mesa de casa, onde você estiver, bater papo sobre a nossa história. Tamo junto e é nóis. Muito obrigado. É nóis. Valeu.